Ontem eu estava refletindo, aqui ó, já peguei o pão do bando. Estava refletindo sobre consumo. Deixa eu mostrar. Adoro quintal, vocês sabem, eu amo quintal. Planta, né? Mas voltando. A Suécia, o novo governo da Suécia abriu mão do programa de energia renovável sustentável, né? Bom, a Suécia está numa crise profunda e avassaladora. Na Europa, só o Reino Unido está numa situação pior do que a Suécia. Só o Reino Unido, que está numa situação cataclísmica, né? Para dizer a verdade. Aí o novo governo da Suécia, claro, foi eleito para isso, né? Abriu mão das políticas ambientais, especialmente as que dizem respeito... Aqui, ó, gente, uma coisa sobre flor. Deixa eu mostrar isso aqui. Meu pai era jardineiro, e é claro que eu aprendi muita coisa. Se vocês reparar, o lado que pega luz tem flor. O lado que não pega tem bem menos. Então a quantidade de luz que uma planta recebe influencia diretamente o tanto que ela flore e produz, certo? Mas voltando, e aí eu pensei no seguinte: problema não são as energias renováveis per si. Não é isso. As energias renováveis, a sustentabilidade é uma ideia boa, só que não resolve. Não resolve. Por que não resolve? Porque o problema ambiental do mundo é causado pelo capitalismo, certo? Então a convicção do verdismo de que existe capitalismo verde, ela é falsa, ela é enganosa e ela mente. Não tem essa de capitalismo verde, sabe? O verdismo europeu, o verdismo alemão, tenta vender a ideia de que é possível construir uma sociedade ambientalmente correta dentro do capitalismo, certo? Só que não é. Não é. O problema, reitero, não é fonte de energia eólica ou solar. Não. Isso não é o problema, certo? O problema é capitalismo. Aí os caras vendem a ideia do capitalismo verde e enganam as pessoas de uma maneira muito perigosa. Como assim, Leider? De uma maneira muito perigosa? Pessoas, inclusive a estratégia do Grande Reset, que está mais ou menos explícita no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Essa é uma página na internet que fala abertamente sobre isso. A lógica deles é a seguinte: privatizar os recursos ambientais do mundo e cobrar taxa sobre isso, certo? Então veja bem, a água, ela é um bem público, mas não segundo a lógica dessas pessoas. O ar puro é um bem público, mas não sobre a lógica dessas pessoas. A ideia é o quê? Você privatiza na prática e transfere o controle dos bens ambientais, e nós estamos falando de trilhões, centenas de trilhões de dólares, para grandes corporações, como por exemplo a BlackRock. Corporações americanas, claro, né? Uma ou outra europeia, mas uma ou outra australiana, uma outra japonesa, mas essencialmente grandes corporações financeiras americanas. Fundos de gestão, que aí eles vão cobrar taxas. Ó, você é o cidadão X, você respira ar puro, então você vai pagar uma taxa por estar respirando ar puro. Mas você, sei lá, você tem que acender o seu fogão. Então você vai pagar mais uma taxa porque você está destruindo o ambiente, o meio ambiente global. Você usa carro, aí mais outra taxa. Toda vez que você compra gasolina, você paga uma taxa porque você vai consumir gasolina.
Ao fazer isso, esses grandes conglomerados multinacionais, eles usam o Estado para taxar todas as pessoas. Na prática, os bens ambientais globais ficam sendo privatizados e passam ao controle dessas corporações. É a maneira pela qual você paga para respirar, você paga para ter ar limpo, você paga para ver uma floresta verde, certo? Você paga por tudo. De modo que eles tiram recursos de todas as pessoas do mundo e transferem para essas grandes corporações, que vão fazer o quê? Ora, essencialmente nada. Para preservar o meio ambiente é só você não perturbá-lo. Então isso vai ser embolsado na forma de lucro. Perfeito? Está-se usando o Estado... Não, acho que ainda posso seguir mais um pouco. Está-se usando o Estado para tributar todas as pessoas em nome do ecologismo e tornando a vida insustentável. Então, a ideia do Grande Reset, ela trabalha com 3 pilares, não é só esse, da tributação indireta sobre os recursos ambientais, que evidentemente vai empobrecer quem vive de salário. Quem vive de renda, que são os capitalistas, que são os burgueses, não vai ser afetado por isso. Vai ser afetado por isso quem vive de salário. Mas essa é a ideia, é guerra de classe, certo? Isso é guerra de classe. Então veja bem, se eu sou um milionário e vivo de renda, seja ela retirada da propriedade como aluguel, seja ela retirada das finanças, seja ela retirada do lucro, para mim, pagar uma taxazinha sobre a minha Ferrari, o que a minha Ferrari consome de combustível, não vai fazer diferença nenhuma para o trabalhador e para a trabalhadora, para a classe média, para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor, aí vai fazer uma diferença. Mas a ideia é exatamente essa. Você pega dinheiro da humanidade inteira e transfere para corporações sediadas nos Estados Unidos, igual o governo do Mijair fazia com a Petrobras. Certo? O que ele fazia? Ele antecipava lucros e passou mais de 100 bilhões de reais em dividendos para especulador estrangeiro. Então veja só, o Temer entregou o pessoal para estrangeiro, o Bolsonaro entregou as refinarias, a BR Distribuidora para estrangeiro. Então na prática a gente perdeu o nosso petróleo, foi entregue para estrangeiro, o nosso petróleo, nossa maior fonte de riqueza, foi entregue para estrangeiros. Mas esses traidores, eles não estavam satisfeitos. Eles tiveram que entregar também o transporte. Mas o traidor mor, o Mijair, ainda não estava satisfeito. A Petrobras, o que sobrou da Petrobras, ainda passava dividendo para estrangeiro. Mais de 100 bilhões de reais. O preço da gasolina estava alto, essencialmente, para poder fazer essa transferência de dinheiro. Então todos os brasileiros estavam pagando R$3, R$3,50 a mais a gasolina, em cada litro de gasolina, para que especuladores estrangeiros, como esses fundos, como BlackRock, JP Morgan, para que estrangeiros embolsassem uma parte da riqueza que era nossa, mas que o Temer entregou para os outros. Então você pensa que esses governantes, em essência, é sobre isso que a gente está falando. Esses governantes neoliberais, entreguistas, traidores, e a gente está falando de Fernando Henrique Cardoso, que fez isso de maneira cebosa, quando ele faz a privataria. Esse sim, de longe, o maior escândalo de corrupção da história. Cara, o Fernando Henrique Cardoso, para vocês terem uma ideia, ele chegou a emprestar dinheiro para que grupos privados comprassem a Vale. Quer dizer, nem investimento de capital teve. Isso não é investimento, né? Vendeu por 4 bilhões uma empresa que fatura 100 bilhões. É um traidor, é um criminoso, é um bandido. Certo? É um bandido. E ele não pode ser acusado de burrice. O Mijair é um ser humano de inteligência limítrofe, é burro. Mas o Temer não. Bolsonaro não. Certo? Nem Temer nem Bolsonaro pode ser acusado de burro. Eles fizeram... Não, quer dizer, o Bolsonaro é burro. Nem Temer, nem Fernando Henrique Cardoso, perdão. Pode ser acusado de burro.
Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham uma noção muito clara do que estavam fazendo. Perfeito? Então, foi proposital. Foi a ideia. Realmente entregar os recursos nacionais na mão de empresas estrangeiras. O que foi feito no governo do Mijair foi atingiu um patamar totalmente novo, que é basicamente roubar até o que está debaixo da terra e que os brasileiros extraíam. Porque quando você cria uma política de preço que permite a transferência de centenas de bilhões na forma de dividendo para estrangeiro, o que você está fazendo é cobrar uma espécie de imposto de todos os brasileiros e brasileiras que usam combustível para enriquecer especulador estrangeiro. Que isso é um absurdo que não tem tamanho. Mas essa lógica ajuda a gente a entender o que é o tal grande reset. Certo? Que é pegar uma população, cobrar tributo dela sobre meio ambiente e passar esse dinheiro exatamente para essas corporações do tipo BlackRock, certo? Da JP Morgan, tem vários fundos gestores. O que são esses fundos gestores? Os Estados Unidos não tem aposentadoria pública. Só militares recebem alguma coisa depois de reformados. Então eles não têm aposentadoria pública. Isso quer dizer que se você quiser ter uma renda na velhice, o que as pessoas normalmente fazem é investir na bolsa de valores. Virtualmente todas as aposentadorias e pensões civis dos Estados Unidos dependem do rendimento da bolsa de valores. Esses recursos são administrados por fundos gestores. Você pega, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, os professores da Califórnia. Eles têm um fundo de centenas, muitas centenas de bilhões de dólares, que garante a aposentadoria futura de todos eles. Esse fundo é administrado não pelos professores, mas por uma dessas empresas de gestão. Para conseguir pagar a aposentadoria, as pensões de todos os professores da Califórnia, eles investem, especulam no mundo inteiro. E é claro que eles tiram uma parte para ele. O capitalismo tem disso. Eles se retiraram a parte para si, a senhoriagem, que é o mercado financeiro. Tudo que eles vão fazer, eles tiram a parte para eles. É o mecanismo da senhoriagem, certo? É um mecanismo feudal, que eles trocam de forma, trocam de nome, mas em essência é a mesma coisa, taxa de senhoriagem. Para isso serviu a globalização. A globalização, ou mundializar o sistema produtivo, obrigou a empresa, por exemplo, a comprar dela mesma. Eu dou sempre como exemplo a Mitsubishi aqui de Catalão. Ela compra motor da Mitsubishi Company do Japão. Só que para fazer isso, para contabilizar o processo, ela tem que exportar para ela mesma. Ao exportar para ela mesma, ela tem que trocar iene japonês por dólar americano. E aí o banco cobra uma taxa. Quando chega no Brasil, o dólar americano é convertido novamente em real, mais uma taxa. A globalização, em essência, serve para tornar o dólar útil, para tornar o dólar necessário, certo? E ao fazer isso, você enxuga o excesso de liquidez do dólar, porque o dólar não está lastreado em nenhuma fonte de riqueza. Como é que eles fazem para essa moeda não desvalorizar? Eles tornam ela necessária. Era muito necessária para comprar petróleo. Agora os países estão deixando de vender apenas em petróleo. Isso vai acabar com o dólar. E como eu disse, o Bin Salman da Arábia Saudita, a hora que ele quiser, ele acaba com os Estados Unidos. É só ele falar que não vai vender mais petróleo em dólar e já era. Então, uma outra estratégia, porque a gente tem que lembrar que nos últimos 3 anos foi emitido 4 vezes mais dólar do que nos 150 anteriores a 2020. Então 80% dos dólares em circulação
nesse planeta foram impressos nos últimos 3 anos. Para enxugar essa enorme liquidez, eles usam estratégias como essa, de globalizar, que em última instância isso torna todas as coisas mais caras e ambientalmente prejudiciais. Deixa eu explicar. O sistema chinês, que é o que funciona, trabalha com cluster de produção, cluster produtivo. O que é um cluster? É um arranjo produtivo local no qual os produtores e os fornecedores de matéria-prima, os fabricantes de matéria-prima, todos os agentes envolvidos na produção estão concentrados no mesmo lugar, incentivando a concorrência, o trabalho de pequenas e médias empresas e a eficiência produtiva, com baixa alocação de recursos, porque tudo que é necessário está do lado. Perfeito? Tudo que é necessário está do lado. Então é um sistema muito eficiente. Por isso que os chineses vendem mercadorias baratas. Não é porque os salários são baixos. O salário médio do trabalhador chinês é 2 vezes o do salário médio do trabalhador brasileiro. Certo? Essa conversa de $20, $30 por mês foi verdade 30 anos atrás. Hoje não mais. Perfeito? Salário baixo hoje é o brasileiro. É o legado, né, do junho de 2013. O legado do junho de 2013. O legado dos babacas, dos burros, dos desonestos, dos traidores, dos imbecis, do não vai ter Copa, do não é por 20 centavos, do gigante acordou. O legado desses manés é exatamente o fato de que o salário no Brasil não cresceu. A gente perdeu os direitos trabalhistas, perdeu os direitos previdenciários, perdeu o direito à aposentadoria. O SUS foi quase desmontado. O pré-sal foi entregue. A Petrobras foi desmontada. A nossa democracia destruída. A nossa engenharia jogada para o lixo. A nossa indústria naval desapareceu. A construção civil foi pro saco. Esse é o legado de 2013. Dessa gente burra e desonesta. Certo? Movimento Passe Livre. Cadê eles? Cadê aqueles babaca? Cadê o não vai ter Copa? Receberam o dinheirinho desde a fundação Ford, né? Dos agentes estrangeiros. E aí fica aí vomitando merda, cara. Fica aí vomitando merda. Para roubar um país, você só precisa de governantes traidores. E eu citei 3 nomes. E de gente desonesta ou burra. E aí, 2013 exemplifica isso muito. Mas voltando, a lógica disso é para enxugar o excesso de liquidez representado pelo dólar e impedir que esse dinheiro retorne aos Estados Unidos, causando inflação, ou impedir que esse dinheiro vá todo comprar títulos, T-bond, né, título da dívida pública americana, e aumente o endividamento, porque os Estados Unidos é um mercado, aquilo não é uma pátria, preso entre 2 armadilhas. A armadilha da dívida. A dívida interna deles já passou de 31,4 trilhões de dólares. A dívida externa já passou muito dos 20 trilhões. O déficit em conta também já passou dos 20 trilhões. Então a armadilha da dívida é impagável. E se ela é impagável, ela não vai ser paga. Eles só estão tentando enrolar para chegar no momento em que eles se recusem a pagar de modo plausível, ou seja, provocando uma guerra. Aí você tem desculpa para não pagar. Certo? É igual você fala, quando você empresta dinheiro para um amigo, você perde o dinheiro e o amigo. É mais ou menos isso. Os Estados Unidos, para começar, eles não têm amigo, né? Sem interesse. Olha o que estão fazendo com a Europa. E parece que estão deixando a entidade sionista na Lapa também. Certo? Eles não têm amiga, sem interesse. Porque aquilo não é um país, não é uma pátria. Aquilo é um mercado que administra um território. Essa é a definição precisa dos Estados Unidos. Perfeito? Então, a armadilha da dívida impagável é uma das armadilhas a que os Estados Unidos estão submetidos. A outra é a da liquidez.
Porque se esse dinheiro começar a voltar para os Estados Unidos, a quantidade de dinheiro em circulação vai ser muito maior do que o de produtos em circulação. Os Estados Unidos deixou de produzir faz muito tempo. Transferiu tudo para a China. Então, se você tem muito mais dinheiro que produtos disponíveis para comprar, o que acontece é inflação, certo? Excesso de liquidez. Não vão aumentar os salários. Pelo contrário, os salários estão sendo rebaixados desde a década de 1970. Então, os Estados Unidos apresentam essas duas armadilhas. A da liquidez, que gera inflação, e a da dívida, que se tornou impagável. O que eles fazem para fugir dessas armadilhas? Começa a produzir novamente e para de se endividar? Não. Continua a se endividar e continua dependendo de terceiros para produzir seus produtos industrializados. Então, eles não estão fazendo absolutamente nada. Mas eles descobriram uma forma. Usando traidores como Mijair, você consegue transferir renda de país inteiro. Por exemplo, o pré-sal, que a presidenta Dilma, pouco antes do golpe, por isso já foi golpeada, pouco antes do golpe, falou que queria financiar saúde e educação. O Miguel Temer, que o demônio tem a alma dele algum dia, ele simplesmente entregou o pré-sal para estrangeiro, entregou parte da Petrobras para estrangeiro. Mas isso não estava entreguista o suficiente. O Mijair chega e fatia a Petrobras e garante que o que sobrou cobraria uma taxa enorme para transferir para especulador estrangeiro. O regime de preço da Petrobras era exatamente isso, certo? O combustível estava caro porque tinha que bancar os dividendos astronômicos transferidos para especulador estrangeiro. Não é que os 100 bilhões fossem gastos para reduzir a dívida da Petrobras. Não é que os 100 bilhões fossem gastos em pesquisa e desenvolvimento. Não é que os 100 bilhões fossem gastos em manutenção. Não é que os 100 bilhões fossem gastos na descoberta de novos poços, na exploração de novos poços de petróleo. Não. Mais de 100 bilhões foram simplesmente transferidos para especulador estrangeiro a custo do aumento de R$ 3,50 na gasolina de todos os brasileiros. Foi isso que o Jair Bolsonaro fez. Para isso o golpe. Era isso que o Guedes estava fazendo lá. Certo? Para isso os militares patriotas estavam na Petrobras. Os caras ganhavam 100 mil por mês e entregou 100 bilhões. É o melhor negócio do mundo. Paga 100 mil por mês para militar traidor e entreguista e rouba 100 bilhões de todo o povo brasileiro. Essa foi a lógica, esse foi o leitmotiv do governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro é só mais um governo neoliberal, certo? O que o grande reset feito a partir dessa transferência indireta de riqueza para grandes corporações financeiras quer é fazer o que foi feito no Brasil no mundo inteiro, sabe? No mundo inteiro. Roubar a riqueza de um povo, roubar o dinheiro dos trabalhadores e das trabalhadoras e transferir para o estrangeiro, principalmente para os Estados Unidos. Então, você brasileiro, você brasileira, trabalha para duas coisas: sustentar os inúteis do agronegócio, que vive só à custa de subsídios, não consegue competir normalmente, sustentar as mineradoras, né, sustentar os exploradores de commodities do Brasil, que vivem à custa de subsídio, eles não pagam imposto algum, quem paga é você, quem paga sou eu, e o que sobrar, transferir para o exterior, diretamente, porque os latifundiários já fazem uma parte importante disso. Como o Bolsonaro e o Guedes desativaram a fábrica de adubo, o Brasil passou a importar o que poderia ser tranquilamente produzido aqui. Ao fazer isso, você compra de grandes multinacionais, você paga seguro multinacionais, você paga a taxa de senhoriagem, que é a conversão de moeda para multinacionais. Então você faz o joguinho das multinacionais. Então o latifundiário já faz isso. Certo? O latifundiário já faz isso. Ele é dependente da indústria de agrotóxico, de fertilizante químico, de maquinário, que é toda multinacional. Que é toda ela multinacional. Então, o agronegócio
já tem um papel importante na transferência de recursos de um povo e de um país para o estrangeiro. A mineração é a mesma coisa. Ou vocês acham que aquelas máquinas imensas são feitas no Brasil? Que o financiamento é feito no Brasil? Que as exportações são pagas em real? Não. Tudo isso é forma de multinacionais tirarem dinheiro das empresas e do povo brasileiro. Perfeito? Essa é a ideia. Agora eles querem elevar isso a um novo nível, cobrando por serviços ambientais, na forma de taxas. Esse é o objetivo do Grande Reset. Por isso os Estados Unidos têm que ser derrotados. Por isso é urgente a vitória da Rússia. Ok? Tenham um bom dia.